Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou aqui, Thiago Oliveira, com meu parceiro e host, Rafael Nascimento. E dois convidados mais especiais, Gustavo e Gabriel. Sejam bem-vindos, queridos. Obrigado, Parabéns. Bem-vindos. Bem-vindos. Muito bom. Obrigado por terem vindo. Maravilha. Começando o nosso podcast, faz tempo que a gente não está aqui, irmão, nessa mesa. Nosso podcast mais especial, toda quinta-feira no YouTube. Ele é um episódio nesse momento que fala sobre o ramo imobiliário, mas a gente vai falar sobre marketing também, a gente vai falar sobre vendas. A gente acabou de falar aqui uma frase que é muito legal, né? Que não existe marketing sem venda ou comercial sem marketing, né? Sem venda. Então, as duas coisas estão conectadas e eles vão falar um pouquinho sobre isso. Hoje, para a gente conhecer um pouco sobre nossos dois convidados, Gustavo e Gabriel, gostaria de falar sobre como vocês começaram nesse ramo. Vocês disseram que tem uma empresa chamada Book Santos e Book Imóveis, certo? Isso. Maravilha. Apresenta pra gente quem é a Book Santos e a Book Imóveis. Quem é o Gustavo, quem é o Gabriel também. Também, claro, que são os nossos convidados, né? Sim. A gente quer saber quem são os nossos gestores dessas empresas. Vamos lá. Então é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. Eu sou Gustavo Bortella, sou sócio-diretor da Book Imóvel em Santos e Baixada Santista. E é com muito prazer que a gente traz aqui a solução dos nossos negócios. Então, contando um pouquinho da nossa história, a Book Imóvel ela veio através da empresa Book Santos, que foi a nossa primeira empresa, fundada pelo Fábio, onde ele trabalhava diretamente com a gestão de temporada. A partir do momento que a empresa começou a crescer, os próprios proprietários, felizes com o retorno que eles estavam tendo da Book Santos, pediram a oportunidade de investir em novos imóveis. E a partir dali é que surgiu a ideia de montar a imobiliária, né? Então, nós estamos há 3 anos atuando no mercado, graças a Deus já fizemos muitos parceiros aí novos. Então, esse ecossistema que a gente oferece para o pessoal é um grande diferencial, né? E que a gente vai poder conversar um pouquinho mais durante esse nosso podcast. Maravilha. E você, Gabriel? Bom, também agradeço a recepção de vocês, a quem está assistindo. Me chamo Gabriel Alonso, eu trabalho com o mercado imobiliário tem mais ou menos uns 6 anos, tá? Comecei desde o chão de base, então fazendo a parte burocrática mais simples como estagiário, fui evoluindo até eventualmente chegar a um ponto de poder prestar consultoria, a ponto de entender sobre investimento, entender sobre o patrimônio, sobre o mercado imobiliário como um todo e ver que existem muitas gamas dentro do próprio mercado. E recentemente, né, eu entrei em associação com a Book Imóvel para poder oferecer o meu serviço, poder oferecer meu talento também. E não só isso, alimentar justamente esse ecossistema para que seja muito saudável e que realmente traga muitos frutos, seja para os investidores e seja para quem não conhece. Então, realmente, quem está no mercado imobiliário não entende direito, um cliente que está perdido, não sabe exatamente o que quer da vida, estou aqui para auxiliar, para facilitar esse caminho, para apresentar desde da pessoa mais simples, que às vezes não consegue entender muito bem como funciona o mercado, até o investidor de alta renda, que sabe sobre o ROI, sabe sobre o yield. Então, estou aqui justamente para facilitar esse caminho, para entregar resultados, para poder solucionar problemas, entregar soluções. Muito bom, muito bom. Que bacana. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ramo de vocês. É interessante entender que a gente teve uma ponte, né, uma conexão, graças a uma empresa de marketing que viu o nosso trabalho na internet, com a comunicação com outras empresas. Isso é muito legal. Então, se você tiver interesse em ter um espaço publicitário, ouvir aqui, conhecer o nosso podcast e ter um momento de comunicação para falar sobre a tua empresa, o teu trabalho, existe esse espaço para você. Então, o que nos conectou foi uma empresa de marketing. Então, o que significa que essa empresa de marketing trabalha com vocês hoje, né? Exatamente. Se vocês quiserem mencionar qual é, pode falar. Sim, a Marjô é uma empresa de marketing que trabalha com a gente desde o início. Legal. E através deles é que nós trabalhamos esse tráfego pago e toda a parte de marketing da empresa, todo o planejamento estratégico. Então, eles conheceram um trabalho muito legal que vocês têm feito e aí, através dessa parceria, estamos aqui trabalhando com vocês. Muito bom. Então, os créditos e agradecimentos à Marjô, essa empresa que E ao Atos, que foi quem mandou mensagem, né? Que legal. É isso aí. Muito bom. Gratidão. Ó, pra gente começar então com o pé direito, o que eu tenho que fazer para ter um imóvel
de temporada? Onde eu começo, o que eles comem, onde eles vivem, quem eles são. Então, eu quero ter um imóvel. Vamos um pouco. Eu tenho um imóvel, como transformá-lo em um imóvel de temporada? Exato. Não, vamos começar por aí. Então, o que é um imóvel de temporada? E como eu transformo isso num imóvel de temporada, então? Então, vamos lá. Então, a nossa consultoria, ela parte dos dois princípios, né? Tanto o investidor que quer fazer a aquisição de um imóvel e deste imóvel trabalhar o Airbnb e todas as outras plataformas, como também as pessoas que já possuem um imóvel na família e que querem também deixar esse imóvel como um rendimento, para poder pagar as suas contas, poder pagar os seus condomínios e IPTUs e esporadicamente utilizarem junto com a família. Então, hoje, muitos apartamentos, inclusive aqui na Praia Grande, a gente vê a quantidade de imóveis que ficam fechados, né? E que as famílias conseguem ali 1, 2 vezes por mês utilizar esse imóvel e o que poderia estar gerando uma renda para eles. Então, esse é uma parte da nossa função que é auxiliar nessa consultoria. Entender dentro desse teu imóvel a capacidade que ele tem de gerar uma renda para essa família. Então, a gente faz a consultoria desde a indicação dentro do prédio, conversando com o conselho, com o síndico, a possibilidade de fazer esse trabalho dentro daquele prédio. Uma vez que a porta está aberta, a gente entende toda a função dentro desse prédio, como funciona, trabalha toda a consultoria no seu apartamento, do que for necessário, como decoração ou itens que são necessários hoje para os hóspedes. Como operacionalizar o serviço de Exatamente. limpeza, de manutenção, se dá um problema no ar-condicionado, se você precisa fazer uma gestão de segurança ali, entrada, saída, pegar a chave, garagem, estacionamento, alimento, enfim, todo esse Exatamente. sistema. E a gente faz também através de sistemas uma avaliação de mercado do quanto que a gente consegue trabalhar essa diária junto com vocês, né? A partir do momento que está fechado o contrato assinado, a gente faz toda uma vistoria dentro desse teu imóvel, a publicidade vai lá para a nossa equipe da Marjô, que faz a publicação, faz o tratamento das imagens, ou seja, sem o marketing, aquele cardápio, né, que a gente olha, que enche os nossos olhos, né, que brilha os olhos, fala, nossa, esse apartamento é maravilhoso, eu quero ter essa experiência de estar na Praia Grande, próximo da praia, num lugar agradável, e a partir desse momento que o marketing está ali ativo com as pessoas, e aí você começa a ter as primeiras locações. A Book Santos ela vai cuidar de tudo para vocês, então desde o receptivo até durante a hospedagem dos teus hóspedes e até o check-out deles, né? Então tudo isso é feito para que você tenha ali o teu patrimônio sempre preservado e rendendo para você ali mês a mês. Isso é muito interessante, porque eu conheço muitas pessoas que moram em outros estados, outras cidades, até próximos, mas às vezes não querem ter essa transição de ter que vir, cuidar, de fazer toda essa cautela com o imóvel, e aí tem uma pessoa de confiança para cuidar. Só que às vezes essa pessoa de confiança, ela não recebe o suficiente, ou ela não consegue cuidar de tudo isso. E aí ter uma empresa especializada em cuidar desde de uma ponta a outra é impressionante, é muito legal. Eu já ouvi falar sobre essas empresas e não imaginei que eu estaria aqui à frente de 2 empresários que têm essa gestão. Que legal, interessantíssimo. E até interessante porque tem muitas pessoas que eu ouço falar, eu não conheço necessariamente, não sei se é verdade, mas que moram em outros países, tem imóvel no Brasil de investimento. Temos clientes em Portugal, Espanha, País de Gales, enfim, Canadá. Olha que então, pessoas que têm um imóvel, normalmente brasileiros, que têm imóveis na Baixada Santista e que nós fazemos a administração. Então, quando eles vêm ao Brasil, o apartamento está disponível, organizado, todo preparado para recebê-los, e quando eles não estão, ali é uma fonte de renda para a família. Caramba, que interessante. E vocês também cuidam da parte operacional, pelo que eu entendi. Então, se uma pessoa tem que ir lá, tem que fazer a limpeza do imóvel, tem que conferir se está tudo certo, se tem alguma coisa quebrada, é a empresa de vocês que faz essa gestão. Também. Exatamente. De ponta a ponta é feito tudo pela Book Santos. Legal. Pare e pense que é como se fosse um sistema antigo de hotel, só que moderno, né? Hoje em dia a tecnologia facilitou muito os acessos sobre você conseguir ir até o imóvel, você entender como funciona, você saber sobre valores, o que tem e não tem ali e tal, alugar por 2, 3 dias, faz tudo online.
Então, assim, a estrutura do hotel, do serviço do hotel, ela se mantém. Só que hoje está muito mais difundido. Então, não é só um prédio específico que vai ter aquelas funções. Então, se tornou necessário que tenha uma empresa que também faça, que consiga fazer essa gestão, que consiga pegar, por exemplo, uma faxineira e saber que vai ter que ir para cá, para lá, e depois fazer a volta, porque esse vai sair, esse voltou, esse está bloqueado, sabe? Então, é uma demanda muito atual, na verdade, é moderno, é uma evolução que seria do serviço de hotelaria mesmo. Perfeito. Hoje a internet trouxe a gente, né? Impressionante. Sim. Que a gente teria um apartamento e eu teria pessoas que, desculpa a franqueza, mas é que eu nunca vi na vida, Mas é isso mesmo. cuidando e confiando o meu bem a essa empresa, que claro, vocês fizeram jus para estar aqui, né? Senão, se vocês não fossem confiáveis, vocês não estariam no mercado. Exatamente. Então vocês são tão confiáveis a ponto de pessoas do mundo inteiro confiarem os bens deles em vocês, a vocês. Isso é impressionante. Se você parar para pensar no quanto a humanidade está evoluindo, o quanto a tecnologia permite a gente avançar, essa velocidade é impressionante. Eu fico realmente abismado. E aí, se eu tenho... Maravilha, descobrimos então o que é um imóvel de temporada, né? Se eu tenho um imóvel, eu tenho a possibilidade de passá-lo para vocês. Então vocês agora administram essa questão dos aluguéis, né? Exato. Um aluguel de temporada. Então vocês colocam ele normalmente onde? Qual é a plataforma que vocês recomendam? Alguém que vai... Digamos que eu não tenha condições, a gente depois vai falar um pouco sobre investimento, né? Quanto que eu vou precisar investir para ter a gestão de vocês? Mas digamos que eu tenha um imóvel de temporada, que eu queira transformá-lo num imóvel de temporada, e eu queira colocá-lo em uma plataforma. Qual é a plataforma que eu devo trabalhar? Isso. Hoje no mercado a gente tem grandes plataformas que são conhecidas internacionalmente, como a Booking.com, o Airbnb, plataformas da Trivago, enfim, e hotéis.com. Então que você consegue, dentro dessas plataformas, cadastrar o seu imóvel. E aí você tem que ter um certo conhecimento. As próprias plataformas também, através do marketing digital delas, tem vários cursos, então você pode fazer esses cursos para entender como funciona essa administração. Legal. Até porque você tem que estar preparado para as incertezas que podem acontecer. Né? Então, às vezes um problema que pode ocorrer nesse apartamento, como que você vai remediar essa situação, cancelamentos, enfim. Tudo isso tem esse curso que cada plataforma dá para você entender como que você tem que administrar. Nós que temos a empresa profissional, a ES sim tem uma equipe toda treinada em todas as plataformas e por ser uma empresa que trabalha diretamente em parceria e somos super hosts há muitos anos, nós temos um canal direto muito mais rápido para resolver problemas, dirimir as dúvidas, inclusive a parte de precificação. Então, quando você vai administrar o seu imóvel, é diferente de uma empresa profissional como nós, que administramos centenas de imóveis. Então, você tem facilidades que a empresa tem, mas que você, para começar, pode sim fazer a gestão do seu próprio imóvel. O que a gente recomenda é que siga os cursos, para você não ser pego de surpresa em alguma necessidade que você tenha de acioná-los. Muito bom. A gente está falando aqui sobre marketing. Vocês têm algum tipo de veiculação de comunicação sobre a sua empresa que vocês ensinam outros empresários, outras pessoas que querem começar a construir esse campo de batalha aí? Eu quero inserir meu imóvel no meio de locação, de temporada. Vocês têm um canal no YouTube, algum lugar que vocês falam, ensinam as pessoas a fazerem isso? Hoje nós temos o fundador da empresa, que é o Fábio Valente. O Fábio ele presta consultoria principalmente para empresas. Então, pessoas que têm ali alguns imóveis ou empresas que querem administrar os próprios imóveis. Então, algumas construtoras, por exemplo, que estão ali construindo algumas unidades, vamos supor aqui na Praia Grande, e algumas dessas unidades não serão vendidas. Algumas dessas unidades ficarão, o que a gente chama de pool. Pool ela é um grupo de apartamentos. Então, 10 apartamentos serão geridos por essa mesma construtora para imóveis de temporada, e eles querem aprender e entender como funciona isso. Legal. Então, o fundador, o Fábio Valente, ele faz essa consultoria e ensina para o pessoal, olha,
como que você abre essa empresa, que tipo de empresa que você tem que fazer, quais são as ferramentas que você utiliza no mercado, quais são as melhores práticas. E a gente entende que não é uma concorrência, mas sim são parceiros que cada vez ampliam mais a ideia dos aluguéis de temporada. Legal. Né? Então, isso é muito importante. É que o teu patrimônio ele esteja ali sim rendendo um lucro para você. E não só parado ali aguardando o que a gente teve, né, na vida inteira com as nossas famílias, que é, puxa, aquela casa de temporada, e ficava ali fechado só dando despesas. Perfeito. Hoje não dá mais para ser feito assim. Perfeito, maravilha. Então vocês têm dois meios de ajudar as pessoas. Ou vocês prestam serviço, ou vocês ensinam elas a administrarem esses imóveis. Exatamente, através da consultoria. Maravilha. E essa consultoria, então, é contratada diretamente pela Book Santos. Exatamente, contratado na Book Santos, e o mentor é o Fábio Valente. Ele é quem faz todo esse trabalho com o pessoal. Perfeito. E aí agora eu estou interessado, eu tenho um imóvel de temporada, aliás, quero transformá-lo em um imóvel de temporada, quero acesso a vocês, seja pelo trabalho que vocês prestam ou pela consultoria. Como é que eu acesso a vocês? Onde eu acho vocês? Nossas redes sociais, temos um site específico também só para isso, tanto para os dois nichos, né? O Book Imóveis, que é voltado para locações de temporada, a Book Imóvel, perdão, o Santos, que é voltado para locação de temporada, e a Book Imóvel, que seria mais voltado para o mercado imobiliário, que seria para venda, locação, então o mercado mais tradicional. Então, se eu quiser achar o meio de comunicação de vocês, é Book Santos. Isso, Ou Book Imóvel. Tá bom. Aí então, eu achei vocês têm interesse em transformar o meu imóvel em um imóvel de locação. Qual é, normalmente, eu posso estar sendo leviano, mas vamos falar sobre o investimento. Qual é o investimento normalmente que um autônomo, um cara que tem um imóvel, ele sim, não é um empresário de imóveis, ele não tem vários imóveis. Eu sou um cara que tem um imóvel lá no canal 5 e quero colocar esse imóvel para rodar sozinho. Como é que eu falo com vocês sobre isso? Como que começa? Assim, qual é o primeiro investimento? Então, você vai entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Certo. Nós agendamos com você um bate-papo. A nossa equipe vai até o seu apartamento, conhece o teu apartamento, conhece a estrutura do prédio, né? Verifica-se como que é possível de fazer a administração dentro desse prédio e a gente explica para você quais são todas as funções que o nosso contrato prevê para essa administração. A partir desse momento é feita a assinatura digital, então o nosso processo é todo digital também, faz essa assinatura digital, a gente faz o inventário desse teu apartamento, porque tudo que está ali é fotografado, é gravado, porque qualquer dano que aconteça com o seu apartamento, ali a gente tem tanto o contrato, por exemplo, com um Airbnb, que vai repor os valores, e a própria Book Santos é quem vai gerenciar isso, para que o seu apartamento sempre esteja de acordo com o que você deixou ali para a gente gerenciar. Perfeito. A partir desse momento é cadastrado, todas as fotos são tiradas, tratadas pela nossa equipe de marketing, feitas as publicações nos portais, e você como cliente vai ter um acesso a um gerenciador que vai ter todos os teus calendários, todos os teus clientes, valores que você vai receber ali por cada diária. Você pode inclusive puxar aquele fim de semana eu quero ir com a minha família, ou eu quero emprestar com um primo. Você vai lá e pode bloquear aquele fim de semana para que você possa utilizar. A partir dessa plataforma que você vai ter o controle, mensalmente você vai receber um reporte dizendo, olha, o Gustavo esteve ali hospedado no fim de semana, pagou para a plataforma R$ 1.200 e você vai receber tanto após ali 5 dias, 2 dias, 3 dias, dependendo da plataforma. Legal. E aí a gente vai fazendo todo esse gerenciamento junto contigo. Mas o principal é tudo muito transparente. Você vai acompanhar online tudo o que está acontecendo. Nome de hóspede, quantos hóspedes, quantas diárias, quanto você vai receber por isso. Se aquele apartamento está bloqueado para limpeza, se você tem algum problema que precisa ser resolvido, e aí a equipe vai te contar, e também a nossa equipe de serviços, que vai até lá e vai resolver para você se for necessário. Então, um pequeno vazamento, uma troca de uma resistência de um chuveiro, esses percalços que acontecem, que são normais,
e que as pessoas que estão fora do país, principalmente, ou longe aqui da cidade, não tem como fazer. Então a Book Santos ela agrega muito isso para o proprietário. Legal. E aí, pensando assim de forma simplificada, queimou a resistência do meu chuveiro, estou fora do país, vocês vão lá, resolvem, A gente vai resolve manda todas as informações, o relatório para o dono do para o imóvel, proprietário, exatamente. e está resolvido. E está resolvido. O importante é que o hóspede esteja ali confortável, e se é algum problema naquele apartamento, que infelizmente ocorreu, por exemplo, para um apartamento de cima, que houve um vazamento, não é um problema do seu apartamento, mas que ele foi e que o hóspede está ali, a gente tem as condições de colocar esse hóspede num outro imóvel do nosso próprio grupo. Então a grande vantagem de nós termos muitos imóveis é essa administração, essa flexibilidade de trazer o melhor para o hóspede. Caramba, muito legal. É isso. E aí, vocês então, teoricamente, não sei se é teoricamente ou na prática, vocês têm uma equipe 24 horas à disposição de um hóspede. A nossa equipe ela tem um horário de trabalho específico, não é 24 horas, mas dentro do horário comercial e até um pouco além, a gente vai estar sempre atendendo, principalmente via WhatsApp. Nos finais de semana também tem uma equipe disponível para poder te atender. Enfim, o mais rápido possível para resolver seu problema. Legal. É isso que a gente vai estar Então, sempre. normalmente, se houve algum problema de madrugada, a pessoa solicita alguma... Já no dia seguinte, logo pela manhã, alguém já vai estar entrando em contato contigo, alguém da equipe patrimonial vai até o imóvel Legal. e já vai resolver o quanto antes. Isso é importante, é interessante a gente entender o valor disso, porque uma pessoa que tem... Eu conheço alguns investidores que têm 2, 3 imóveis, né? E talvez vocês conheçam até investidores que têm muito mais do que isso. Sim, sim. E eles têm imóveis e aí eles têm pessoas de confiança cuidando. Se ele tivesse uma empresa única cuidando de tudo isso, ele ia centralizar tudo num lugar só e correr o risco, inclusive, eu já vi uma pessoa de imóvel de locação que ela foi para pegar o imóvel e o imóvel, ele cometeu uma confusão e o imóvel já estava alugado naquele momento. É um problema. É. Tem um overbooking, né? Então, e aí eu não sei como aconteceu isso, inclusive uma pessoa da minha família. E aí teve 2 locações no mesmo final de semana, graças a Deus, nesse momento tinha uma pessoa lá com outro imóvel disponível. Mas e se não tivesse? Né? Poderia... Então, se eu tenho uma empresa que cuida disso, vocês têm a capacidade de realocar essa pessoa em outro imóvel. Sim. Até antes, né? Como a gente tem um sistema integrado em todas as plataformas, a gente justamente evita o overbooking, acima de tudo. Porque essa ferramenta não permite que, se em uma dessas plataformas já ocorreu uma locação, aquele imóvel ele fica bloqueado para todas as demais. Isso é automático. Legal. Isso graças ao sistema de vocês. Graças ao sistema que faz todo o Eu ia perguntar isso, como que conversava o Airbnb com o Booking, com... É um sistema deles. Na verdade é um sistema que nós utilizamos e esse sistema ele tem uma comunicação via web service que traz todas essas informações, se está bloqueado, se não está, os valores de cada uma dessas plataformas, as condições de cancelamento em cada uma dessas plataformas, porque é comum, às vezes uma pessoa teve algum problema, um voo, alguma coisa, algum problema familiar e precisa cancelar. A partir do momento que ela faz o cancelamento e ela fez pelo Booking, o nosso sistema verifica que foi liberado e ele já libera em todas as plataformas. Essa agilidade ela traz a disponibilidade e melhor rentabilidade para o proprietário. Porque se você fizer isso na mão, é quase impossível. É muito demorado você fazer isso, e aí corre o risco do overbooking. É mais uma vez a tecnologia agregando no serviço e atendendo o cliente final e também o intermediário, e às vezes até diretamente ao vendedor, que facilita a vida, nossa vida também, para fazer esse trabalho de gestão, quanto até para o próprio benefício do interessado, do proprietário que colocou o imóvel dele à disposição. E as pessoas também não sofrem com overbooking, né? Então você pode fazer sua viagem tranquilo, não vai ter esse problema com sua família que infelizmente acaba acontecendo, sabe? Agora, acontece sim de um hóspede gostou tanto daquela hospedagem e quer ficar mais 5 dias com a família dele. Só que já entrou uma outra reserva logo depois. Como nós temos muitos outros imóveis, a gente consegue relocar para um outro imóvel. Sim. E aí essa pessoa pode continuar, às vezes até no mesmo prédio,
curtindo ali com a família mais 5 dias. Então é muito comum. O pessoal não conhece, tem aquela certa... vamos colocar aqui 3, 4 dias. Chegou, gosta do serviço, gosta da qualidade do que é entregue e quer fazer uma progressão ali daqueles dias, ficar um pouquinho mais de tempo para isso. Muito bom, muito bom. E então nasceu a empresa Book Santos, e aí a gente estava conversando antes do podcast, que vocês viram uma necessidade, uma demanda, na verdade eu acho que a necessidade caiu no colo de vocês, essa demanda, sobre novos imóveis para esses investidores. Então eles viram a excelente administração de vocês, perceberam que isso era rentável e pensaram em novos imóveis. E aí nasceu então a Book Imóvel, correto? Exatamente. Vamos discorrer um pouco sobre esse assunto? Pode ser? Vamos lá, claro. Aí então, Book Santos, vocês estavam fazendo administração de imóveis e aí eu percebi então que o meu imóvel estava rendendo e não precisava nem um pouco do meu suor, do meu esforço. Tudo estava na mão do Book Santos. E aí eu decidi investir em um novo imóvel com vocês. E aí vocês fazem, além da consultoria, além da prestação de serviço de gestão, vocês oferecem novas possibilidades de investimento, correto? Sim, É isso aí. exatamente. E aí como funciona? Tá, vamos lá. A imobiliária, como qualquer imobiliária, ele é feito para fazer a transição imobiliária, a transição, né, de um proprietário ao outro, para qualquer finalidade que seja para venda, seja para locação. Então, o investidor, ele tem o patrimônio dele, ele gostaria de adicionar mais para poder multiplicar esse bem dele, para conseguir ter um retorno legal do patrimônio dele. Pode acontecer dentro dos próprios prédios, dentro da nossa própria carteira, como também de fora. Então já entra o mercado convencional, o clássico, que é você conseguir ir atrás de novos empreendimentos, novos prédios, alguns que acabam, por exemplo, na condição de ATET, né, que a gente pode dizer que é melhor temperatura, pressão, funciona em Airbnb. Às vezes não funciona em Airbnb, às vezes o próprio regimento do prédio muda e não serve mais Airbnb. E agora? Eu tenho tantos apartamentos naquele prédio e não funciona. O que eu vou fazer com isso? Vou morrer com isso na mão? Não, vai para venda. Ou então vai para locação tradicional, por exemplo. E aí é que começa a abraçar o lado clássico que é o que todo mundo conhece de imobiliário, né, padrão. Que aí é que entra a Book Imóvel. Então serve para atender duas pontas: o desejo de aumentar o patrimônio, de continuar investindo, assim como também de sanar possíveis problemas que possam acontecer ali, de que não viabiliza mais aquele prédio para fazer locação de temporada, entendeu? Isso tudo é voltando a atender a necessidade do cliente. E a Book Imóvel, esse é o foco: é pegar o cliente, seja investidor, ou seja uma pessoa comum que quer comprar e alugar, quer entrar nesse mundo e fazer essa conexão. Então, a nossa consultoria existe para isso, entendeu? Para poder trazer a pessoa, desde que está lá no comecinho, a se tornar um grande investidor, até um grande investidor para que continue protegido o patrimônio dele e escalar. Perfeito. Exatamente. Algo muito importante, que toda essa consultoria a gente faz através de muitas pesquisas de mercado. Então, a gente vai trazer para você, investidor que quer comprar um novo imóvel ou o seu primeiro imóvel para investimento. Nós vamos dar essa consultoria dos melhores locais, qual é o valor médio que você vai estar recebendo ali de diária, qual é o tipo de apartamento que hoje é mais utilizado, qual é o público que mais aluga, quais são os melhores períodos. Então tudo isso e as melhores formas de você decorar e as amenidades que você pode entregar, tudo isso faz com que você já comece jogando no ataque, né? Você está ali com uma consultoria onde você vai ter, olha, este imóvel está dentro do teu perfil, nós podemos te ajudar no financiamento desse imóvel e a própria rentabilidade te ajuda a pagar esse investimento, né, que é esse financiamento que você fez, de valores diversos, né? Então a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa parte de valores, mas o importante é entender quais são as tuas necessidades e os teus reais objetivos. Dentro do mercado a gente procura as melhores opções, te ajudamos a escolher. A partir do momento que você escolheu, fazemos toda a parte de escrituração e logo depois a parte de consultoria para trazer essa tua rentabilidade. Caramba, é um serviço 360 mesmo. Exatamente, essa é a nossa intenção. Muito legal. E aí, talvez eu não tenha uma resposta concreta sobre isso, mas se eu tenho
hoje a intenção de fechar um contrato com vocês, eu normalmente tenho uma ideia na minha cabeça, não sei se isso realmente vai ser o que eu estou pensando. O retorno sobre o investimento que eu vou fazer com a prestação de serviço de vocês é a curto, médio ou a longo prazo? Depende do cliente, depende do momento, porque existem muitos fatores aí. Nós podemos falar tanto da taxa de juros, por exemplo, que está alta para fazer um investimento financiado, por exemplo. Será que é interessante? Vai dar um retorno positivo? Vai ser interessante? Não vai? Isso tem que colocar em pauta, tá? Então isso pode ser muito variado. Se você quer a curto prazo, o ideal seria se você já tivesse capital de impacto para aplicar agora, para você já projetar para, por exemplo, nos próximos meio do ano, final do ano, você já está começando a receber o retorno desse valor. E ele não vai perder para a inflação e ainda vai receber ali em cima do próprio lucro imobiliário. Então, perfeito, curto prazo, mas você tem que ter o capital. Agora, se você quer projetar muito lá para frente, por exemplo, nossa, amei a cidade de Santos, nunca conheci, vim para o Airbnb, aluguei, quero um lugar aqui, quero uma estadia aqui, quero pegar um para investimento. Ok, você já percebe que é médio prazo para longo, talvez. Talvez a pessoa não queira se mudar agora, talvez ela não queira se mudar daqui a 5 anos, talvez quando chegar na terceira idade, que percebeu que tem qualidade de vida, né? Falou Praia Grande, Santos, né? A Baixada como um todo, porque o pessoal adora a praia, né? Quer ficar perto da praia. Então, aí já muda totalmente a estratégia. Então, por exemplo, para isso talvez seja interessante financiar, porque dependendo, você faz o financiamento agora, você consegue pegar 2, 3 imóveis e já projeta para longo prazo, com o pagamento do próprio serviço de aluguel do Booking, você já consegue já amortizando essas parcelas. E você não necessariamente precisa estar ali investir agora o seu capital ali, entendeu? Já dispor todo o patrimônio que você guardou ali na hora, entendeu? Você já consegue fazer isso de forma fracionada mais para o futuro. E quando tiver os juros mais baixos, por exemplo, ainda aproveitando falando do Selic, renegocia o contrato, entendeu? E para juros menores ainda. Então tem toda uma estratégia que a gente consegue planejar a longo prazo. Então depende do momento do cliente, tá? Depende do que ele realmente quer. E das funções dele também. Também, exatamente. Então pode ver, são várias frentes, né? Mas o core, se eu pudesse pegar para responder de uma forma simples, é o que o cliente deseja. E às vezes ele nem sabe o que ele quer, entendeu? Então é isso, a gente tem que trabalhar nisso, desmanchar e entender o que é importante precisa. ter pessoas como vocês à frente dessa comunicação, para a gente liderar essa conversa, né, para uma pessoa, para vocês liderarem uma conversa, guiando, esclarecendo esses pontos que uma pessoa que é leiga como eu jamais vai entender. Se eu sentar na tua frente e você me explicar que o investimento pode ter a curto prazo, se eu tiver um investimento de cara para fazer, eu consigo ter um retorno melhor e maior. Eu consigo fazer 2, 3 investimentos em apartamentos e ter esse retorno do apartamento se pagando a médio ou longo prazo, ter um retorno financeiro, a valorização. Isso é sensacional, muito bom a gente discutir sobre isso. E se eu pensasse eu tenho um apartamento e eu gostaria de contratar a gestão de vocês com relação ao Book Santos. E esse investimento é curto, médio ou longo prazo, o retorno? Se você, considerando que é Book Santos, significa que você já quer alocar, significa que você já tem patrimônio. Exato. Então já começa a rodar a partir do momento que assinou o contrato, já está disponível nas plataformas, você vai começar a já ter rendimento. Então já é a curto prazo, exatamente, porque aí a partir do momento que você fechou o nosso contrato, a partir de 1 mês a gente já está ali com os primeiros rendimentos do teu imóvel. É claro que todo imóvel novo no mercado, ele precisa ser trabalhado. Mais uma vez o marketing entra nessa jogada, né? Porque a partir do momento que você trabalha aquele imóvel, fala, olha, temos um novo imóvel dentro do nosso portfólio. Então nós temos milhares de clientes que já ficaram hospedados com a Book Santos. Esses milhares de clientes serão impactados com aquela nova oportunidade, um novo imóvel diferente, uma decoração diferente, um local diferente. Então, a gente vai promover esse teu imóvel a que ele tenha o mais rápido possível conhecimento.
é muito normal e natural que qualquer um de nós, quando a gente vai escolher um Airbnb ou qualquer mercadoria que a gente vai comprar, né, a gente vai ver as avaliações. Então, é natural que quanto mais tempo o seu imóvel está no mercado e tenha cada vez mais avaliações, que as pessoas cada vez mais te procurem. Então, existe um tempo, um curto tempo de maturação, né, de trabalho de marketing desse teu apartamento, e logo depois os valores eles já começam a ser muito mais condizentes do que você já gostaria de receber. Então, é a curto prazo que a gente já consegue fazer o trabalho de retorno desse investimento. Muito bom. E se eu não tiver um apartamento e estiver pensando em, vou comprar só para alugar, vou financiar para alugar, é possível também? Eu consigo fazer que esse apartamento se mantenha? Com certeza. Com certeza. Porque tem uma galera que não tem patrimônio, né? Mas tipo, pensar, vou comprar e vou deixar alugado lá para ele se pagar, né? Sim, exato. Existe um conceito básico para quem é investidor que é justamente o ROI, que é sobre o retorno do investimento aplicado. Eu não vou adentrar muitos detalhes para também não ficar um negócio muito complexo, mas em resumo, você tem que ter, quem especialista como nós, conseguimos analisar o quanto de ROI que vai ser gerado aquele empreendimento e você coloca isso dentro do próprio contrato do banco de financiamento, por exemplo, falando do fato de financiar, e você consegue ver a diferença de taxas. Se for maior, bateu, então está dentro, você vai conseguir ter um retorno, mesmo que muito pequeno, mas você tem um retorno positivo. Tem muitos que preferem empatar porque sabe que depois que os juros começarem a cair, vai começar a aumentar a procura, vai ter valorização do seu patrimônio. Então, automaticamente, o seu dinheiro investido em tijolo, ele já vai estar rendendo mais do que se você fosse comprar no momento e você tivesse a grana para entrar à vista. Eu acho que na nossa geração ninguém viu o imóvel ficar mais barato, né? Exatamente. A gente não teve essa experiência. Os imóveis sempre ficaram, sempre foram valorizados, né? E cada vez mais, hoje, o que acontece os bancos entendem isso e eles trabalham muito essa equação de muita demanda, como que está a procura, e aí essas taxas de juros elas vão sendo sempre equalizadas. O importante é a gente poder trabalhar na linha do tempo esse dinheiro, principalmente o dinheiro do próprio banco, né? Então nós temos um investidor dentro do grupo que tem uma série de investimentos de financiamento. Então ele tem ali 6, 7, 8 imóveis financiados. Ele teria condições de ter 2 à vista? Sim. Mas por quê? Então ele pega e vai dar 20% de entrada em um, 20% de entrada em outro, mais 20 do outro, mais 20 do outro. E ele vai administrando, através desse retorno que ele tem, cada um desses imóveis. E o patrimônio familiar vai se multiplicar. Isso. Ao invés de você ir em um, quitou, vai para o próximo, ele vai fazer isso de uma outra forma linear. Então ele vai com todos eles caminhando ao mesmo tempo. Exatamente. É feito bola de neve. Então começa ali, trabalhando um pouquinho tudo ali, quando você vai ver, já virou gigante e começa a rodar sozinho. E o que a gente diz quando que você ganha mais dinheiro? É numa boa compra. Uma boa compra, uma boa consultoria, ali você já está ganhando dinheiro. É um apartamento que você tem aí no mercado de 650, 670, você vai pagar 600 mil, você já está pagando abaixo do mercado. Então ali você já ganhou. Tudo que você conseguir extrair desse teu investimento vai ser positivo para você. Esse apartamento, quando você revender, ele já vai estar num valor bem mais alto. Então isso a gente também faz. Alguns investidores têm ali um apartamento menor, começou com um apartamento menor, puxa, eu estou preparado para ir para um apartamento maior. Um apartamento que vai dar mais conforto, vai trazer mais conforto para a minha família aos finais de semana. Só que é um salto, né? Eu vou ali de um valor de um imóvel de 700 mil para um valor de 1 milhão. Tudo bem, a gente vai trabalhar esse teu imóvel à venda, enquanto isso ele continua rentabilizando. Está rentabilizando com a Book Santos. A partir do momento que a gente vendeu, este novo proprietário vai tomar conta desse imóvel, ou vai deixar com a Book Santos, esse valor a gente te ajuda já a dar um passo para o outro, a gente arruma com o outro imóvel para você continuar fazendo investimento. Então, graças a Deus, hoje essa escadinha funciona muito bem. A gente consegue trazer novos investidores, que é aquele que comprou aquele primeiro imóvel de 600 mil, e esse que vendeu já está pronto para ir naquele de 800, 1 milhão, e
também continuando dentro dessa escadinha. Então, ele traz para a família um maior conforto, conseguiu fazer um upgrade ali do patrimônio dele e continua a trabalhar com a gente. Sensacional. Eu vi uma vez um vídeo, eu estava pesquisando sobre eu estava procurando saber sobre esse ramo de aluguel, imóvel, sobre comprar, alugar. E aí, vocês como especialistas me digam o que vocês acham sobre essa informação. Talvez vocês podem dizer frangos sobre ou não é um bom negócio, tá? No vídeo o suposto especialista falava, não sei se ele é realmente especialista, né? Por isso que eu digo suposto. Ele falava que ele não via vantagem em comprar um imóvel. Ele tinha vários imóveis. O que ele fez? Ele tinha uma casa de não sei quantos milhões, ele vendeu essa casa e ele pegou esse dinheiro, talvez seja um pouco parecido com o que vocês estão falando, ele pegou esse dinheiro e investiu em vários imóveis, e aí ele deixou uma parte do dinheiro rendendo, uma parte do dinheiro investido em imóveis, e ele começou a morar de aluguel. Ele começou a não se prender a um único lugar, ele disse. Então ele vencia o contrato, ele podia se mudar ou podia renovar o contrato onde ele estava. E ele tinha, sei lá, triplicado, quadriplicado o patrimônio dele. É verdade isso? É totalmente possível, totalmente possível. Só que são perfis diferentes. Veja, para ele viver dessa forma, é porque ele já está habituado em, por exemplo, não estar preso, né? Mas assim, ele não está querendo um local fixo de moradia. Sim. Ele provavelmente deve viajar bastante, deve ter, enfim. Então, estilo de para ele vida não faz sentido ter um imóvel ali que ele vai ter que voltar e sabe que talvez não vai ser legal para ele locar, que tem as coisas pessoais dele, enfim. Então, para ele deve funcionar muito bem a ideia de, por exemplo, legal, ele colocou vários ali para alocar. Se um deles começar a tiver tendo um retorno muito baixo, um yield muito baixo, então vende. Aí, por exemplo, entraria um serviço interessante dessa nossa consultoria, da Book Imóvel, pegar esse imóvel, vender, reinvestir em outros 2, 3 ou talvez 1,5 ali, um retorno e tal, e que começa de novo a gerar renda que continua alimentando. Sim. Porque no fim do dia, o que ele faz? Ele pega o líquido, né, de tudo que foi lucrado, e ele sabe que se ele tirar um pedaço aqui, ele consegue viver tranquilamente. Então, tudo bem, serve para essa pessoa e está tudo certo, sabe? Então, são perfis diferentes, como eu falei, são objetivos diferentes de vida, né? Ele deve estar vivendo outro tipo de realidade que dá sim para viver, só que também tem que ter um certo estômago de saber que, por exemplo, você não tem um local necessariamente fixo, entendeu? Você está ali de aluguel, legal, 30 meses, lei do inquilinato, esteja sujeito às leis, esses riscos ali, né? Então, tá tudo certo. Se gosta desse risco, abraça, sabe? É isso. Cada qual tem o seu momento e cada cliente tem a sua necessidade. Sim. Mas pensando a longo prazo, isso parece ser um bom negócio. Sim. Ele realmente não tem essa questão de ter um lugar que pode chamar de seu, né? Sim. Teoricamente. Então eu acho que é um perfil mais aventureiro, né? Mais arrojado. Então, mas ao mesmo tempo, se ele diluiu essa verba toda em vários imóveis, quando esses imóveis estiverem pagos, estiverem quitados, né? Eu não sei se ele vai reinvestir esse dinheiro, não sei, mas é muito maluco isso, pensar que de uma casa de, sei lá, 3 milhões de reais, ele passa a ter 4, 5, 6 imóveis de 500 mil, não sei. Mas pode ter certeza que alguma renda ele tem, porque se a Fontisec não consegue pagar a liquidação de todos os imóveis, desanda, entendeu? Então, tem que analisar também que faz sentido para ele morar de aluguel, porque ele tem um patrimônio, né? Não é uma pessoa que, não vou comprar uma casa porque vale a pena viver de aluguel, pulando de galho em galho. Para ele faz sentido porque ele está rentabilizando esse dinheiro. Sim, exatamente. Tem gente no mercado aí que prega que não vale a pena financiar uma casa, não vale a pena financiar um imóvel, que o que vale a pena é viver de aluguel. Tem uma galera que prega isso daí na internet, você jogar no YouTube aí, você vê uma galera pregando isso, e não é verdade, cara. Você incentivar uma pessoa a morar de aluguel, uma pessoa que não tem nenhum patrimônio, é diferente, né? Sim, é isso que eu quis dizer. Para ele vale a pena porque ele achou esse gap aí de mercado, de aluguel de imóveis, ele tinha um imóvel de um valor alto, falou, se eu vender esse imóvel
e pulverizar meu patrimônio, eu vou rentabilizar bem mais. Exatamente. Fez sentido para ele por isso. Exatamente, é perfeito, Rafael, mas é isso, porque às vezes você, por exemplo, tem uma mansão, não sei se é o caso desse cara, sei lá, tem um patrimônio, um apartamento top, mas ele não consegue, ele não usa tudo aquilo que ele tem dentro daquele imóvel, ele precisa daquilo, sabe? Então, será que vender e talvez ir para um lugar menor, ou talvez um lugar diferente, não faça mais sentido? E ele pulverizando, legal, recebendo, ele tem que ser muito inteligente, tem que ter uma excelente consultoria ali por trás para saber, para pelo menos empatar, para que ele não tenha negativo. Ou se ele tiver que dispor do bolso dele, seja uma quantidade que consiga vencer as parcelas de todos os imóveis, na pior das hipóteses. Tem muitos lugares, e depende muito do empreendimento também, tem muito empreendimento que você olha que assim, é disruptivo na região que ele se encontra. Então, por exemplo, se você vai para uma cidade que já está muito mais desenvolvida, Santos é um belo exemplo que tem bastante prédios, bastante já feitos, e poucos que saem acabam sendo disruptivos porque tem que ser um negócio muito diferente, sabe? Aí você vai para outra cidade, então aqui já é um pouco mais difícil de fazer isso. Agora, se você vai para uma cidade, um exemplo legal é a própria Praia Grande, que ela é extensa, ela é imensa, ela vai até lá embaixo. Então, tipo assim, dá para você pegar terrenos ali e construir prédios grandes. Esses prédios, se você olha na região, são muito diferentes, eles geram um atrativo, eles começam a serem valorizados, só por estarem ali. Então ali é que seria interessante, por exemplo, pulverizar, e você pegar um desses apartamentos, um grande, vender e começar a pegar 2, 3 desses, entendeu? Sensacional. Aproveitando o gancho, tentando talvez não desviar muito do assunto, porque eu acho que esse assunto é muito legal sobre diluir o seu investimento, vocês recomendam mais quando, eu sei que cada caso é um caso, né? A gente tem uma leitura personalizada, mas vocês recomendariam mais uma pessoa que quer começar a investir em imóvel? Se eu tenho, sei lá, 50 mil para dar, vocês recomendariam ela entrar num imóvel pronto ou em um imóvel, é claro, devido à situação, mas um imóvel, por exemplo, se eu moro de aluguel, eu quero investir 50 mil, eu entro num apartamento pronto ou eu compro esse apartamento que vai ficar pronto daqui 2, 3 anos, 50 mil e espero a valorização. Eu sei que cada caso é um caso, mas o que vocês fariam hoje? Vocês como pessoas, não como especialistas. Você pensando, Gabriel, quero investir num imóvel, estou morando de aluguel. Pensando no caso assim, da maioria das pessoas que vai assistir um episódio que quer pensar em como investir nesse ramo imobiliário. Eu acho que depende um pouco, vou cortar o seu rapidinho, se é o primeiro imóvel da pessoa, se é um sonho, porque tem muitos riscos, né, imóvel de lançamento. Isso. Não, beleza. Quando você compra um imóvel de lançamento, você assume um risco. Sim. Então é delicado. Deixa o Gabriel falar aí, pra bater nesse ponto só. Eu vou falar qual seria a minha preferência, mas eu posso dizer em resumo que existem 3 principais fontes que com certeza vai dar certo, tá? O primeiro é quando você pega uma construção que, como eu falei, é muito diferente, que é algo que não tem na sua região. Certo. Isso dá um retorno muito legal, só que você já tem que projetar lá pra frente. Você comprar pronto, só que normalmente esse não vem pronto, tá? O comprar pronto é porque você precisa utilizar ou porque você tem uma demanda do agora. Certo. Então, assim, pode valer a pena para, por exemplo, quem quer fazer locação de Airbnb, né, até desse ramo, pegar apartamentos menores, mais curtos, mais compactos, que talvez não tenham todo o serviço, mas que tenha giro, que tenha ali uma vaga de garagem que vai ter um diferencial para quem trabalha com aluguel de temporada. Então ali você vai crescer muito, entendeu? E existe também esse é um que particularmente eu acho que estaria inclinado a isso, tá? É pegar aqueles apartamentos que meio que estão ignorados pela grande maioria, porque às vezes está um pouco mais detonado, um pouco mais antigo, que as pessoas não veem tanto. Legal. Comprou. Depois que você comprou, você pode fazer uma reforma, você pode levar para... Enfim, e depois de novo, aí você todas as possibilidades abertas para você revender, para você alocar, para você investir. Legal. Então, teoricamente, a sua preferência é um imóvel mais desvalorizado. Um imóvel ignorado. Se fosse investir, sim, mas como eu falei, depende de cada momento, sabe? Os 2 primeiros, eles têm muito mais segurança, porque o imóvel desvalorizado, você tem um risco ali, você tem que assumir o risco. Eu também sou um pouco arrojado nesse sentido, tá? Mas... Qual é o risco do imóvel desvalorizado?
É porque você não sabe quais são os problemas implícitos ali. Pode ter um vício oculto que você não viu, pode ser que tenha um problema de 1000 anos ali na documentação, talvez não saia do jeito que você queira, talvez tenha que despender um pouco mais ali na justiça, no campeão talvez, entendeu? Então, ou seja, tem que saber o que você está fazendo. Tem um pouco mais de cuidado, é isso. Exatamente, tá? Então, os 2 primeiros, que seria pegar um empreendimento muito diferenciado, que assim já é muito atrativo, sucesso, e para aquele que quiser comprar zerado, novo na planta e fazer do zero também dá muito certo, desde que você saiba onde você está inserido, no local que você está inserido, na região que você está inserido, perto da praia, é um patrimônio, assim, qualquer coisa, falando muito a grosso modo, tá? Assim, é quase certeza que vai dar certo, porque praia é um recurso limitado que veja a extensão no Brasil. Quantos que tem acesso à praia? Tem um recurso natural sem inestimável, entendeu? Então tem uma oferta, uma procura gigantesca. Então, a oferta também acaba sendo mais escassa, o valor lá em cima, entendeu? Você consegue converter essa chave para receber mais. É importante a gente discutir sobre isso, porque esse tipo de informação ouvida de um especialista é diferente. Uma pessoa que vive isso no dia a dia. Né? E você, Gustavo, o que você... Eu sou do comprar pronto, com um valor bem pago, ou seja, uma boa negociação, e a partir daquele momento você já ter o imóvel na mão para você fazer uma aplicação através de um Airbnb, ou você já está morando nele, mas você já sabe que ele está ali constituído e ele já está com a sua rentabilidade garantida. O imóvel que ele está na planta, ele é muito interessante, mas você tem que ter a noção de todos aqueles riscos que vão ocorrer. Não é pouco comum, vamos dizer assim, você ter construções que param no meio por diversos problemas ali, sejam ambientais ou sejam problemas de documentação ou da própria construtora, né? E aí alguém vai ter que assumir aquele problema que você está ali nas mãos. Então, se você fizer isso, eu aconselho fortemente a você utilizar um financiamento através do banco, por exemplo, uma Caixa Econômica e outros bancos, que ali tem outros seguros envolvidos que vão garantir que aquela obra ela vai ter continuidade. Isso é muito importante. Quando você faz um financiamento, por exemplo, diretamente com a construtora, você sabe que você corre esse tipo de emprego, você sabe que você vai correr um pouco mais de risco. Concorda? Porque se essa construtora, por algum motivo, ela entrou em concordata ou entrou com algum planejamento da justiça, da parte de trabalho mais pesada, ele vai ter que honrar com aqueles, exatamente, ele vai ter que honrar com aqueles compromissos. E aquelas obras, ali por causa e efeito, ela vai acabar sendo parada. Nós temos alguns prédios aqui na Praia Grande de uma certa construtora que estão parados. Passando Algumas estruturas na frente lá que você vê que está ali já. Que não tem nem mais como continuar a obra, infelizmente. Alguns não tem nem mais como continuar. Essa específica sumiu mesmo. Acho que abriu falência, né? Ah, tá, não sei. Então melhor evitar falar o nome. Mas acontece, é um risco de mercado. Então, você estando ali com uma boa consultoria, porque existem formas de você diminuir, reduzir esse risco, né? Agora, eu já prefiro locais que eu já, ali, a partir daquele momento, eu já consigo tirar o investimento daquele imóvel. E eu acredito até que o Gabriel ele é um pouco mais arrojado, um pouco mais audacioso nessa parte, porque ele tem conhecimento técnico que muita gente não tem. Exatamente. Então, se eu fosse audacioso versus o Gabriel audacioso, eu perderia porque eu seria audacioso sem conhecimento técnico, a não ser que eu tivesse uma consultoria. Exatamente. Sim? Então, existe esse parênteses, né? Que é interessante a gente pensar nas possibilidades e a gente está aqui diluindo esse conteúdo para que as pessoas saibam sobre as possibilidades, entendam sobre como ela pode começar a investir, qual é o tipo de investimento, se ela já tem um imóvel, se ela não tem um imóvel ainda, e vocês atendem as duas frentes, né? Esse é o diferencial. E se ela descobriu agora qual é o tipo de investimento que ela pode fazer, se ela é um pouco mais audaciosa, ela tem que tomar alguns cuidados por causa disso, que vocês conversaram, vocês falaram. Se ela é um pouco mais cuidadosa, ela pode ter outras questões a ser resolvidas. Então, de um jeito ou de outro, ela vai precisar de algum tipo de embasamento, alguma informação, ela não pode entrar às cegas, né? A gente conhece pessoas que entraram a gente teve
até sendo um pouco audacioso em falar nisso, a gente tem alguns alunos que conhecem as construtoras, essas empresas, esses empreendimentos, que tiveram, abriram falência ou fizeram isso, fizeram aquilo, e as pessoas elas falam abertamente, ó, não vai para esse lugar que você vai quebrar a cara, não vai, e os próprios corretores falam disso, né? Então assim, a gente já tem pessoas disseminando essas informações aqui na Praia Grande e é de senso comum, todo mundo já sabe que se você for por essa direção, todo mundo não, mas muita gente já sabe que se você for por essa direção você vai quebrar a cara, entende? Então, só que muita gente sabe, mas muita gente também não sabe sobre essas informações. Exato. Então é importante falar sobre isso, é importante disseminar esse tipo de informação, né? Porque em algum momento você vai se deparar com uma oportunidade muito boa, e o barato vai sair caro. Exatamente. A gente conhece algumas pessoas que já quebraram a cara. E você estava falando sobre investimento que lucra, imóveis que não desvalorizam, sim, supervalorizam. Eu tiro pela minha família. Eu tenho um imóvel na minha família que circulou lá. Ele saiu de 100 mil em 2000. Lá em 2000. Ele saiu em 2000, lá de 100 mil para... Vamos lá, deixa eu reorganizar. Em 2000 ele saiu de 100 mil reais. Ele foi para 600, 700 mil. É isso aí. Uma casa. Então assim, claro, levou 25 anos para isso acontecer, mas teoricamente, se você tiver um imóvel que você mora, que vai ser um bem lá que você vai poder cuidar, você vai poder morar, você vai poder ter segurança para sua família, e em 25 anos isso vai quantas vezes valorizar, né? Quantas vezes isso valorizou, né? E se você tiver mais imóveis como esse, como que você pode construir um patrimônio na tua família? Isso é impressionante. Exatamente. Né? É magnífico. Existe um conceito básico, né, sobre investidores, que o imóvel, a forma mais segura, né, de você investir, quem está querendo se diferenciar um pouco do bancário básico, é justamente investir em tijolo, né, ou imóvel, porque imóvel todo mundo precisa de moradia, todo mundo precisa de uma casa. Sim. Talvez não funcione para você hoje, mas depois para amanhã vai funcionar. E mesmo para quem não vai necessariamente morar, com certeza alguém vai querer usufruir daquilo de alguma forma, por isso tem para o Airbnb e também as locações. E tudo isso pode trazer, pode valorizar o seu patrimônio. O que nós defendemos e nós atuamos nesse sentido é a diversificação é o melhor que você pode ter. Então, eu que trabalho no ramo imobiliário também invisto em fundos imobiliários, também invisto em moeda estrangeira, mas eu nunca deixo de administrar e investir em imóveis, porque a qualquer momento que um desses pilares ele foi abalado, patrimonialmente eu não estarei desprotegido, exatamente, desamparado. Um desses outros vai me sustentar. Então o importante é, nunca pense em colocar todos os teus ovos na mesma cesta, né? Tudo que você pode ter, puxa, eu vou comprometer tudo que eu ganho em pagar a parcela daquele imóvel. Tente não fazer isso, né? É importante que do valor que você tenha e que você vai investir naquele imóvel, parte você possa também guardar, né? Porque amanhã você precisa de uma reserva operacional, você tem aquela reserva operacional ali guardada para te sustentar, para te dar aquele teu amparo. Então a gente trabalha muito com isso com o pessoal, a gente entende isso junto com a pessoa, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu acabei de vender uma casa e tenho 800 mil reais na mão para comprar um imóvel. E o que mais que você tem? Não, eu tenho esse dinheiro dessa casa que era a única casa que eu tinha. Então, olha, vamos repensar essa tua estratégia. Né? Vamos tentar pegar um financiamento, então você dá uma entrada um pouco maior, talvez 30%, 40%. Você vai ter mais uma parte que você deixa guardada, ela vai estar rendendo para você ali também. Muito bom. Né? Mas também colocar tudo no investimento é um risco grande. A gente vê o que tem acontecido com os bancos digitais do mercado, né? Os famosos aí, bancos que estão agora passando por todo esse processo junto às CPIs e tudo mais. Então é importante que todo mundo tenha essa claridade. Não existe nada de graça ou milagres de investimento. Você vai negociar aquele imóvel no melhor que você pode, mas imóvel muito barato tem alguma coisa oculta. Algum problema pode ter a qualquer momento que a pessoa está queimando aquele imóvel por algum motivo. Então, sempre o equilíbrio é o que vai preservar o teu investimento.
é o que deve imperar na mente de quem quer investir. Exatamente. Perfeito. E aí, aproveitando, vocês, eu acredito que vocês devem ter sim, mas vocês devem ter algum meio de pesquisar sobre um imóvel. Eu cheguei na mesa para vocês e falei, ó, eu tenho esse imóvel aqui que está muito barato para comprar e eu gostaria do auxílio de vocês, da assistência de vocês. Vocês têm meios jurídicos de pesquisar sobre esse imóvel, de saber se tem uma boa procedência? Não? Exato. Não só o imóvel, isso às vezes as pessoas não têm esse conhecimento um tanto amplo, mas o imóvel é importante de estar ok, mas também o vendedor. Se esse vendedor ele é um empresário e ele está com algum processo trabalhista, a justiça pode vir atrás de um patrimônio que ele já vendeu e você acabou comprando. Então você tem que ter uma assessoria muito clara quanto a isso, com os advogados que nós temos dentro da nossa retaguarda e que dentro da prefeitura também todos os documentos estejam ok. Então é a avaliação não só do imóvel, como na parte estrutural, como na parte de valorização, o valor real do imóvel, mas também quanto ao vendedor. Tudo isso é importante de se levantar. Né? Pensando na venda, seria a solvência, né? Que o imóvel precisa ter solvência para poder ser vendido, para poder ser trocado, que haja transação. Né? E ainda voltando um pouco também no gancho que você tinha colocado, que é assim, tem um imóvel, quero saber se ele está bem avaliado, seria mais ou menos nesse caminho, né? Existem muitas formas de você avaliar, tá? Existe uma forma que é aquela norma técnica, existe por meio de comparação, que é muito perigoso, porque inclusive tem muita gente que acha que sabe o que está fazendo só fazendo comparação e não é bem assim, a gente até pode conversar sobre isso. Legal. E também tem por aqueles que já conhecem o empreendimento, já conhecem a região, já sabem qual é a média. Então dá para você saber, às vezes até de forma empírica, para quem já está há muito tempo no mercado, de nossa, isso aqui, tá estranho isso aqui, né? Por que é tão alto assim? Ou então, nossa, tá muito baixo, aconteceu alguma coisa, entendeu? Nossa, é um empreendimento comercial, então peraí, aconteceu alguma coisa com a empresa que administrava aquela pool, sabe? Tem que ter o olho afiado para isso, sabe? Tem que ter a finesse, né? Para detectar isso. E esse tipo de coisa a gente não desenvolve só no feeling, né? Exatamente. Tem que ter um conhecimento técnico todo por trás. Exatamente. Tem muitas ferramentas que a gente utiliza também, muitos recursos que o advogado se utiliza. Então, enfim, é toda uma equipe que trabalha para dar aquela tranquilidade. Esse é um imóvel que exatamente, que a valorização será boa, que ele pode ser comprado sem dor de cabeça, enfim, tudo isso é importante de levantar. Os profissionais, eles têm essas ferramentas. É importante colocar isso na mesa, né? Porque quando a gente está falando de comprar um imóvel, a gente comprou um imóvel agora recentemente, tem pouco tempo, e a gente se cercou de todos os meios, a gente não conhecia o trabalho de vocês, a gente se cercou de todos os meios de corretores confiáveis, de advogados, enfim. E aí a gente estava desconfiado porque estava muito barato. E aí no fim realmente estava um bom preço porque foi uma negociação de um cara que compra e vende. Certo. Então estava muito bom o imóvel, estava muito bom o preço, era no segundo andar, não era o que a gente queria, não, primeiro andar, não era terra, a gente queria terra, era primeiro andar e a gente queria terra. E aí estava um pouco fora do que a gente imaginou, né? Só por causa dessa questão do tamanho e de ser no primeiro andar, mas foi uma boa negociação, o preço estava impressionante. Então, ótimo. No Boqueirão, um valor muito bom ali naquela esquina ali, numa loja nova, sabe? Aquela tudo por 10. Vocês não são da Praia Grande. Mas tudo bem. Tudo por 10, sabe? É aqui na Silva. Nossa, Silva Perfeito. É aqui na Silva. com a Marília. Pertinho. Nossa, muito bom o preço. E a gente ficou muito desconfiado. Então a gente ficou se cercando de ferramentas, de pessoas para realmente, porque dá muito medo. Você vai investir milhares de reais no imóvel, você não sabe se vai dar conflito nesse caminho. O importante é isso. E você concluindo que foi um bom negócio e que foi uma oportunidade, porque as oportunidades aparecem. Exato. É isso mesmo. A gente tem que estar atento, né? As oportunidades aparecem.
Então, você estando no cercado de profissionais, eu acho que esse é o melhor. Não, eu estou enaltecendo isso porque ter uma empresa que cuida de tudo isso em um único lugar é muito bom, porque hoje em dia você precisa de um lugar confiável, que você vai olhar e vai falar, cara, eles vão cuidar de tudo. Eu sei que eu posso me cercar de profissionais onde vai ter a parte assistência jurídica, do imobiliário, a certificação, a técnica, tudo, inclusive o feeling de mercado, o que está acontecendo no mercado hoje. E esses profissionais também podem se tornar meus consultores com relação ao empreendimento, o que eu posso fazer com esse imóvel, se eu posso tornar esse imóvel rentável. Né? Isso é muito bom. Exatamente. Então a gente tem realmente um 360, tá? O Book Santos e o Book Móvel. Isso aí. Essas duas empresas, elas ficam em um único lugar, vocês atendem em Santos, como é que funciona? Isso. Nós estamos ali na Floriano Peixoto, 247, a gente... É Gonzaga ali? Ali é Pompeia. Ali é na Pompeia. E nós temos também a nossa unidade em São Paulo, que aí o nosso sócio, o Fábio Valente, é quem atende. Então, a gente pode atender tanto o público de São Paulo, porque muita gente que faz aquisição de imóveis aqui está em São Paulo, são investidores de São Paulo. Legal. Então, o Fábio também pode fazer esse atendimento personalizado lá com o pessoal. As duas empresas atendem no mesmo prédio? Sim, a unidade fica ali junta, hoje nós trabalhamos na mesma unidade, justamente por conta dessa utilização. Exatamente, e desse trabalho conjunto, né? Então, o Gabriel acabou de fazer a venda de um imóvel e esse proprietário vai ficar com a Book Santos. Então, exatamente esses 360. Ali nós já estamos com as mesmas equipes, então nós já estamos coordenando tudo, que para o mais rápido possível esse investidor já começar a trabalhar o imóvel dele e já ter o retorno em um mês. E não só na Santos, até na parte da Book Móvel mesmo, a documentação sai menos de uma semana, usando o que? Tecnologia, notariado, sabe? Tudo foi feito de forma online. Os compradores não podiam estar presentes no cartório, e foi resolvido assim. Então, todo esse cuidado nós temos, né, de pegar o cliente realmente levar de ponta a ponta, do começo até o pós, quando ele já vai estar ganhando dinheiro com o patrimônio adquirido. E é muito interessante isso, porque esses clientes, a esposa já embarcou para a China e o cliente está embarcando para a China em breve. Então eles estarão durante 5 anos. 5 anos. 5 anos na China, acabaram de fazer a aquisição do imóvel com a gente e a gente vai cuidar desse imóvel. E eles nos procuraram justamente por isso. Falaram assim, não, o que eu quero é, dentro de uma mesma empresa, que eu tenha uma boa oportunidade. Nós mostramos essa oportunidade para ele, de fato estava toda a documentação ok, fez a aquisição, estamos montando o imóvel para ele, ele vai viajar e vai ficar tudo tranquilo. E essa rentabilidade vai ficar. Quando ele volta para o Brasil para visitar a família, fica no imóvel dele, que ele acabou de adquirir, a gente deixa reservado, deixa tudo direitinho. Então tudo funciona muito bem. Que é isso? Só indo para a China, você vê. Nossa, muito bom, muito bom. Isso aí. Caramba! E, bom, tem então as duas empresas que eu consigo... Vocês são de Santos. Vocês atendem aqui Praia Grande, região, ou vocês atendem exclusivamente Santos? Não, nós atendemos a Praia Grande também, temos imóveis aqui na Praia Grande, temos parceiros na Praia Grande, então a gente também trabalha aqui para a região. Legal, porque então se eu tenho um imóvel na Praia Grande e eu quero a gestão de vocês também fazem. A gente essa também gestão. pode ajudar. Legal. Essa gestão que vocês fazem de um imóvel de locação de temporada, ela pode acontecer em qualquer lugar do Brasil ou tem limites que vocês conseguem atender? Hoje, fisicamente, São Paulo, em algumas regiões de São Paulo, e aqui na Baixada Santista. Arujá, Santos, Praia Grande, a gente sempre dentro de um limite que a gente consegue, a gente vai poder fazer essa gestão também. Ah, legal. Tem aquela parte que ele falou que vai no prédio, né? Sim, é por isso que eu imaginei. Mas aí, se for outro estado, acho que exatamente. É mais pela... A gente acaba se regionalizando, a gente acaba se regionalizando justamente por isso. Existem algumas empresas que conseguem trabalhar de uma forma muito mais pulverizada, mas a nossa preferência é trabalhar com a nossa equipe, até num mesmo ambiente, para que a gente tenha um trabalho com muito mais sinergia. Essa é bem a verdade. É a troca constante, né? E aí mas aí com relação à consultoria, aí se eu quiser, por exemplo, uma consultoria a respeito de
um imóvel de locação de temporada. Aí vocês conseguem atender Claro, o Brasil inteiro, claro, no país. claro, Né? exatamente, a consultoria, sem dúvida. Sim, legal. Muito bom. Exatamente. Satisfatório esse bate-papo, hein? Gostei muito de conhecer legal. o trabalho de vocês, de conhecer vocês, Gustavo, Gabriel. Um prazer. E vamos reforçar, se a gente quiser encontrar o trabalho de vocês, nós temos 2 empresas que se tornam uma graças ao atendimento de vocês, mas existem comunicações para cada empresa na rede social, certo? Nas mídias sociais de vocês. Exatamente. Então existe a mídia social Book Santos, Exatamente. que é o Instagram, o Facebook, acredito que deve ter as comunicações de vocês, e existe o Book Móvel, Você certo? deve deixar a rede social de vocês também, para É, ver se sim. vocês trabalham com a Tem rede social. Tem uma rede comercial no Instagram que é @GabrielAlonsoPro, mas é mais voltado específico para alguns vídeos de dicas e tal, é mais para ter também mais uma fonte paralela de comunicação. O foco mesmo é na Book Móvel. Ali, sucesso. Com certeza você vai conseguir entrar em contato conosco, comigo, com o Isso. Gustavo. A gente está no @bookmóveloficial Uhum. e o @booksantos. Então, através também das nossas redes, vocês nos encontram e deixaremos todos os contatos, teremos muito prazer em auxiliá-los. Maravilha. Quer deixar algum recado, Gabriel, Gustavo, para o pessoal? Só acho que se fosse dar um recado máximo, contratem bons especialistas. Vejam bem com quem vocês estão andando, tá? É muito importante que você tenha um bom corretor, que você tenha uma boa imobiliária, que faça toda a segurança da transição imobiliária para vocês. Porque a gente já cansou de pegar casos, às vezes, que começou lindo, maravilhoso, quando foi ver cheio de problemas, chegou na nossa mão já uma bomba desse tamanho, sabe? Então, fiquem bem atentos, hein? Existe um valor no mercado e existe por um motivo, existe para trazer segurança para vocês. Legal. E da minha parte, esse é um excelente momento. As nossas regiões elas estão se expandindo demais, né? Então, novos empreendimentos saindo, oportunidades. Apesar das nossas taxas de juros estarem um pouco mais altas do que nós gostaríamos, é o momento exato de quem quer fazer um investimento de compra, porque os valores dos imóveis eles seguraram, né? É claro, dificilmente a gente vai reduzir, mas eles não estão aumentando da forma que estavam. Hoje os estoques imobiliários estão altos, muitas construtoras com muito estoque. Isso faz com que os preços eles segurem durante um tempo. Aproveitem a oportunidade, porque logo depois você pode renegociar essa dívida com os bancos e que essas taxas de juros ficarão muito melhores. Então, acreditem, o momento é excelente, excepcional. A gente tem trabalhado com investidores que estão muito felizes com as aquisições e a gente está à disposição para auxiliar nessa busca e dar essa segurança que vocês precisam para o patrimônio. Maravilha. Muito obrigado. Muito bom. Meu irmão, mais um episódio. Obrigado. Gratidão. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Valeu, Gustavo. Gabriel. Obrigado. Muito prazer, Gustavo. Prazer. Gente, encerrando aqui então, a gente agradece também o Guia de Praia Grande, né, que tornou possível isso. Nosso patrocinador é uma das empresas que está aqui à frente do nosso projeto. O idealizador desse projeto é o Rafa. Eu estou aqui como co-host para a assistência para esse irmão aqui, nossa empresa aqui, Escola Ótima Ideia, é uma escola de marketing digital. Nós estamos aqui nesse endereço, para quem não conhece, Avenida Costa e Silva, 1274, no Boqueirão, em Praia Grande. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre marketing digital, nós somos a resposta, temos as soluções de marketing para vocês. Para você que é um empreendedor e quer saber como funciona o marketing digital dentro da sua empresa, quer delegar com mais assertividade, ou ao menos, se você não tiver condições de investir nesse início, você quer fazer o seu próprio marketing, aplicar, botar a mão na massa, é possível, tá? Nós temos diversos empreendedores, corretores de imóveis, donos de lojas de carro, donos de loja de roupa, conserto de iPhone, estética. Já passaram tantos empreendedores por aqui tentando entender um pouco sobre esse mundo do digital, né? Graças a Deus hoje vocês têm a assistência da empresa. Como o nome da empresa mesmo? Marjô. Então, hoje em dia nem todos os empreendedores conseguem ter uma empresa cuidando do seu marketing, uma empresa que faz inclusive uma ponte, né, para novas possibilidades de comunicação sobre o nosso negócio. Então, se você ainda não tem se você ainda não está nesse degrau de poder investir no seu marketing ou no seu comercial, existem possibilidades aqui dentro da Escola Ótima Ideia, tá? Ou se você quer uma solução rápida e de pequeno investimento inicial,
o Guia de Praia Grande é uma ótima solução. É uma agência aqui da Praia Grande com um pequeno custo inicial e uma ótima solução para você começar a aplicar o marketing na sua empresa. Certo? E é isso. O Guia de Praia Grande, nós somos a voz do sucesso, sai toda quinta-feira no YouTube, ou quase toda quinta-feira. Eu fico por aqui, sou o Thiago Oliveira, um abraço. Eu sou o Rafael, muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima, galera. Valeu!